Olá, meu nome é Renato Palmeira, eu tô aqui para falar para você como eu consegui ser aprovado em uma faculdade pública federal de medicina estudando em casa. Bom, quando eu iniciei minha trajetória, por volta do meu segundo ano do ensino médio, eu estudava num colégio público, eu fazia técnico em administração integrada. Meu ensino médio ele era dividido em 4 anos, então as minhas matérias elas eram mescladas entre matérias do ciclo normal do ensino médio entre matérias de administração. Isso prejudicava um pouco o meu desempenho, pois, por exemplo, algumas matérias como História e Geografia, eu tive só no meu primeiro e segundo ano do ensino médio, e no terceiro e quarto eu já não tinha essas matérias. E Física, Biologia, por exemplo, eu comecei a ter no terceiro ano e quarto ano do meu ensino médio. Eu não tive ela nos meus primeiros anos. Então isso dificultou um pouco o meu aprendizado, porque ficou um pouco bagunçado. Quando eu estava mais ou menos no meu segundo ano, eu decidi que eu queria medicina, que eu iria passar estudando em casa. No meu segundo ano eu fiz o Enem e foi aí que eu sofri um baque muito grande, pois quando eu recebi a nota daquela prova que eu fiz como treineiro, percebi que o meu nível era muito abaixo e eu não daria nem perto de passar numa faculdade de medicina. Pelo que eu me lembro, naquela época a minha nota no Enem eu tirei por volta de 575 no Enem. Isso há mais ou menos 2-3 anos atrás. Eu adentrei o meu terceiro ano do ensino médio falando, eu vou estudar para me preparar para passar numa faculdade de medicina. Eu não tinha condições de pagar um cursinho, eu estava ainda no terceiro, eu ainda tinha mais 2 anos do ensino médio, então eu falei, esse ano eu vou usar para me preparar para o próximo ano para estudar, eu vou usar esse ano para me criar uma base, que é isso que eu penso que seria o papel da escola, mas infelizmente as escolas públicas brasileiras, elas não preparam o aluno para isso, elas não dão uma base para ele ter o vestibular. Então eu usei esse meu terceiro ano como um treinamento, para me criar uma base, para mim começar a estudar para o vestibular. Então eu usei esse ano para mim treinar a redação, aprender o básico, eu não fazia ideia de como escrever uma redação. Eu comecei a treinar matemática, pegar desde o zero, soma, multiplicação, tudo, pegando certinho tudo que eu precisava e criando uma base. Ao final desse ano, obviamente, eu não consegui passar em medicina, mas eu consegui uma média muito boa no Enem, comparado pro ano que eu estava. Eu consegui, pelo que eu me lembro, era 707. Eu adentrei daí o meu último ano no meu curso técnico em administração integrada no ensino médio, e decidido que eu iria estudar de manhã no colégio e durante a tarde e a noite também eu estudaria para os vestibulares, Enem, que viriam a seguir. Eu tentei algumas provas de bolsa em cursinhos presenciais, mas nenhum consegui, pois essas provas elas exigem um nível muito alto do aluno. E para um aluno que ele está começando do zero, passar uma prova de bolsa para ele é quase difícil. Normalmente quem consegue passar nessas provas de bolsa de cursinho é quem já está há algum tempo já estudando no cursinho ou já está há algum tempo estudando para o vestibular, já tem uma base, aí ele conseguir essa bolsa. Vamos dizer assim, são pessoas prodígios que conseguem. Um aluno que tem um déficit muito grande de aprendizado e que vai começar do zero, é quase impossível para ele conseguir uma bolsa em cursinhos presenciais. Então, como eu não tinha renda para me pagar um cursinho presencial, eu decidi que eu ia estudar em casa, que eu ia procurar plataformas online e principalmente o YouTube, materiais, tudo isso foi essencial para mim conseguir passar. Procurei também grupos do Facebook como Projeto Medicina, Medibulandos, Liga do Vestibulando, grupo do Descomplica, grupo do Estude, qualquer grupo que tivesse na internet eu estava entrando, procurando material, procurando dica, procurando provas antigas para refazer, métodos. Eu assistia muito vídeos no YouTube do pessoal que tinha passado, vlog de pessoas que faziam medicina, a trajetória deles, o que eles tinham feito para conseguir passar. Eu sempre buscava a melhor maneira de eu conseguir aprender. Eu acho que isso que falta nos alunos. Para você conseguir passar na faculdade, eu acho que o menos importante é estudar em si a matéria. O mais importante é você aprender a estudar. Esse seria o passo inicial. Antes de eu começar a estudar, eu estudei muito formas de aprender a estudar, porque é isso que vai fazer você estudar de uma maneira melhor, mais eficaz, tendo um melhor resultado. Você saber estudar da maneira correta, você ver aquilo que é mais importante para você. Eu, por exemplo, decidi que ia estudar em casa e eu estudar por videoaulas. Então, como eu não tinha muito tempo, eu usava, por exemplo, o método de acelerar o vídeo no YouTube. Eu assistia em 1.5, 2.0. Assim, ao invés de eu assistir uma aula, 2 aulas numa tarde, eu conseguia ver 2, 3 aulas numa tarde e ir direto para o exercício. Ter mais tempo para mim praticar o exercício. Outra coisa que era essencial era rever os erros. Depois eu fazia uma bateria de exercício, depois eu fazia uma prova, eu revia cada erro, via o que estava errando, buscava corrigir aquilo, pois era como se eu fizesse uma análise. Eu conseguia enxergar onde que eu tinha errado para não errar novamente. Busquei muito materiais também, eu tentei gastar o mínimo possível. Por exemplo, eu não conseguia comprar livros, materiais, como desses cursinhos que tem, muita gente vende materiais.
Então o que eu fazia? Eu pegava o PDF desses materiais, eu recortava somente os exercícios. A parte teórica eu estudava pelo meu computador e a parte do exercício eu imprimia. Eu selecionava todos os exercícios, fazia um pequeno livro assim, mandava encadernar e aí eu fazia o exercício. Eu decidi que o meu foco no ano do meu vestibular seria o Enem, porque pra mim eu achava a prova um pouco mais simples. Por mais que ela era cansativa, eu achava que era um pouco mais simples do que o vestibular, que o vestibular exigia um pouco mais. Entretanto, não diria que eu me arrependi, mas se voltasse no passado, eu acho que eu focaria um pouco no vestibular, porque eu percebi que o vestibular ele é um pouco mais direto. Você pega um conteúdo, você estuda, aquele conteúdo ele vai cair. O Enem ele é um pouco amplo, assim, como aconteceu ano passado. Muitas das coisas que eu estudei, não cheguei na prova e não caiu. Mas ainda assim o Enem é uma boa forma de entrar na faculdade. Ele possibilita, vamos dizer assim, que você aplique a sua nota no Brasil todo. Isso já é uma grande vantagem. Quando eu comecei a estudar, no início do ano passado, como eu disse, eu procurei a melhor forma de estudar. Então, uma da dica que eu dou é você pegar a matriz da prova que você vai estudar, as provas anteriores, fazer uma seleção do que mais cai, fazer uma seleção do que é mais importante, dos conteúdos mais recorrentes, do que cai nos últimos anos, para que você estude essencialmente o que cai. Você não precisa estudar tudo, você precisa estudar o que vai cair na sua prova. Só isso é suficiente para você passar. Outra coisa importante é você estudar aquilo que está relacionado ao curso que você vai fazer. Por exemplo, como eu queria medicina, então eu sabia que para mim era essencial eu estudar matérias como biologia, química, física, que eram ciências da natureza, que seria uma matéria que teria muito peso para mim. Como eu decidi estudar pelo Enem, o Enem ele tem uma outra estratégia muito grande, que é o quê? Você precisa focar muito em matemática e redação, pois são as duas matérias que ela tem mais peso e que ela agregam mais a sua nota. Então, além de você estudar aquela matéria que é mais importante para o seu curso, é essencial você estudar matemática e redação, pois vai ser o que vai te ajudar a jogar sua nota lá em cima. Outra coisa que é essencial para você conseguir passar no seu curso é disciplina. Quando você decide estudar em casa, por mais que você assine algumas plataformas de cursinho, a disciplina é essencial, pois não vai ter ninguém ali em cima de você cobrando, olha, tá no horário de você estudar, olha, não mexe no WhatsApp, vai estudar. Então, isso torna estudar em casa às vezes muito mais difícil do que estudar no cursinho presencial, pois é você e você mesmo. Você vai ser o seu próprio coordenador, vamos dizer assim. Então, a disciplina acaba sendo o essencial pro sucesso do seu aprendizado. Outra coisa também é o cansaço e a solidão. Estudar em casa é muito difícil por essas partes, porque vai chegar um momento que você vai estar cansado, você vai estar exausto, você vai estar estudando sozinho, por mais que você tenha amigos online, você vai se ver sozinho em algum momento estudando e você vai pensar em desistir. Eu digo para vocês, não desistam, tentem persistir, vão com calma. Os primeiros meses, por exemplo, se você for começar agora, fevereiro, março, abril, os primeiros meses vai ser os meses que você vai estar com maior gás, com maior força. Então não comece com tudo. Comece planejado, comece estipulando um horário máximo só para você estudar, para que você não sature, para que você não canse. Pois vai chegar na metade do ano, ali por julho, junho, você vai estar cansado e não vai estar conseguindo mais levar para frente aquele estudo, aquele aprendizado, já que não vai ter ninguém ali perto de você te empurrando para você estudar. Eu aconselho também vocês a arrumar um amigo, alguém que possa estar junto com você estudando, que vocês possam estudar junto, interagir, trocar material, trocar opiniões, trocar conselhos, quando um estiver cansado, o outro ajudar, para que vocês comparem acertos de provas. Eu, por exemplo, tinha um amigo que nós dois estudávamos em casa, então a gente separava simulados e a gente fazia o simulado, a gente comparava o acerto, o que um não sabia, o outro sabia, o que um tinha dúvida, o outro, vamos dizer assim, sanava a dúvida do outro, né? Por exemplo, eu tinha uma grande facilidade em redação, já esse meu amigo não tinha tanta facilidade, então ele fazia as redações dele e eu corrigia. Nisso a gente cresceu muito, pois ele aprendia com as minhas correções e eu aprendia muito mais corrigindo, pois quando você ensina algo para alguém, pois quando você passa o seu conhecimento, você acaba aprendendo muito mais. A universidade que eu fui aprovado em medicina, o nome dela é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela é a segunda melhor do Rio Grande do Sul e ela está entre as melhores faculdades do Brasil. Ela é uma faculdade, vamos dizer assim, nova. Faz 10 anos que ela é pública, que ela se tornou federal, antes ela não era.
O ensino dela é muito bom, eu particularmente fiquei impressionado quando eu cheguei lá para fazer a matrícula, a estrutura dela era muito boa. Eu consegui passar pelo Enem, né, pelo SISU, a minha nota foi 740. Se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo falando a minha trajetória de notas, como foi a minha nota no primeiro Enem, no segundo, no ano que eu passei, certinho, quanto que eu tirei em cada matéria, cada área, como que eu estudei matemática, como que eu estudei redação. Eu posso fazer um vídeo especificamente para isso, mostrando qual materiais eu usei, qual cursinho eu usei. Esse vídeo seria mais para falar para vocês que é possível sim passar em medicina, seja como for em cursinho, seja for estudando em casa, seja for só por livro, pelo computador que você tiver, pelo celular, o que você tiver nas suas mãos, é possível sim passar no curso que você quiser. Não só medicina, como qualquer outro curso. Eu tenho amigos que conseguiram ser aprovado em engenharia na federal, eu tenho amigo que conseguiu ser aprovado em direito, eu tenho vários amigos que conseguiram ser aprovado em vários cursos, estudando desse jeito, estudando em casa, estudando sozinho, estudando através de plataformas de cursinho. E hoje em dia a internet ela te possibilita tudo. Basta você querer, você ter o empenho que você vai conseguir ser aprovado. Então é isso aí, se você gostou, deixa um comentário, deixa alguma dica, se você quiser que eu fale alguma coisa, que eu grave algum próximo vídeo. Se inscreva no canal, eu vou deixar o meu Instagram, eu tenho um Instagram de vestibulando que eu criei no início do ano passado, quando eu comecei a estudar, para interter os vestibulandos e para também me distrair um pouco do momento de estudo, para mim ter um contato com outras pessoas de estudo. Então lá eu postava alguns memes no Twitter, algumas piadas sobre vestibular, sobre prova, postava algumas dicas no direct. E agora eu quero começar a gravar alguns vídeos sobre isso, pretendo gravar alguns vlogs sobre a faculdade, sobre o dia a dia de um estudante no meu primeiro semestre, os primeiros meses, gravar alguns vídeos sobre dicas de matéria, sobre dicas de estudo. O que vocês quiserem, vocês podem deixar aqui no comentário ou mandar lá no direct do Instagram que eu vou estar olhando e respondendo. Então é isso aí, obrigado.